Apesar do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza no último ano, o maior medo dos cidadãos israelenses tem sido a possibilidade de um confronto total no norte, contra o Hezbollah no Líbano, que é apoiado pelo Irã e tem mais de 150 mil mísseis à sua disposição. O Hezbollah é considerado o maior e mais poderoso grupo terrorista apoiado pelo Irã no mundo. Agora, depois de um ano de guerra, essa ameaça se tornou realidade. Desde 8 de outubro de 2023, o Hezbollah já lançou mais de 10 mil foguetes contra Israel, forçando mais de 60 mil israelenses a deixarem suas casas e transformando o norte de Israel em uma zona de guerra. O conflito tem se concentrado principalmente em um raio de 5 quilômetros em ambos os lados da fronteira. Em setembro de 2024, o cenário mudou drasticamente. Em meados do mês, a inteligência israelense conduziu uma operação de sabotagem que destruiu milhares de mísseis do Hezbollah e feriu muitos terroristas. Embora Israel não tenha assumido a responsabilidade por esse ataque, no dia 27 de setembro, realizou um ataque aéreo que eliminou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em seu quartel-general, após uma campanha que durou um mês e derrubou várias figuras importantes do grupo. A operação foi chamada de Flecha do Norte. As Forças de Defesa de Israel, FDI, iniciaram operações terrestres limitadas, com o objetivo de atacar a infraestrutura do Hezbollah ao sul do rio Litani. Esse avanço proporcionou a Israel um progresso significativo em sua meta final de garantir que os civis israelenses deslocados possam retornar com segurança às suas casas, livres do tipo de ameaça vista em 7 de outubro, quando o Hamas lançou seu ataque mortal contra a fronteira sul de Israel. No entanto, em resposta, o Hezbollah ampliou drasticamente seus ataques com mísseis, disparando mais profundamente em Israel do que nunca antes e mantendo ataques incessantes na região da fronteira norte. Isso tornou os esforços de Israel para proteger o norte ainda mais complicados. Para entender como chegamos a essa situação, é importante conhecer a história por trás da Primeira Guerra do Líbano, também conhecida como a Operação Paz para a Galileia, que começou em 1982. Naquela época, Israel invadiu o sul do Líbano em resposta a ataques contínuos da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que havia estabelecido uma base de operações na região. O objetivo de Israel era expulsar a OLP e proteger sua fronteira norte. Israel manteve uma zona de segurança autodeclarada no sul do Líbano, para se defender de ataques de grupos militantes, como o Hezbollah, que emergiu durante esse conflito. O Hezbollah foi formado em 1982 com forte apoio do Irã. Após a Revolução Islâmica, em 1979, o regime iraniano enviou conselheiros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica para o Vale do Bekaa, no Líbano, para treinar os combatentes do Hezbollah, fornecendo armas, financiamento e orientação estratégica. Rapidamente, o Hezbollah se tornou um poderoso grupo militante xiita, com um objetivo claro: resistir a Israel. Seus principais objetivos incluíam expulsar Israel do Líbano e, eventualmente, destruir o Estado israelense. Em 2006, a Segunda Guerra do Líbano estourou após o Hezbollah sequestrar 2 soldados israelenses em um ataque na fronteira. O conflito durou 34 dias, com pesadas baixas de ambos os lados. Israel tentou enfraquecer o Hezbollah e afastar suas forças da fronteira, enquanto o grupo buscava mostrar seu poder militar. A guerra terminou com a retirada completa de Israel do sul do Líbano e a promessa de cumprimento da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que estabeleceu uma zona desmilitarizada ao sul do rio Litani. Apesar dessa resolução, desde 8 de outubro de 2023, o Hezbollah tem violado as regras diariamente, deixando cidades israelenses na fronteira norte destruídas e evacuadas. A recente intervenção militar de Israel no norte foi acelerada depois que a inteligência israelense descobriu planos do Hezbollah para um ataque similar ao realizado pelo Hamas em 7 de outubro. Esse plano, conhecido como Conquista da Galileia, tinha o objetivo de infiltrar o norte de Israel, atacando comunidades civis e postos militares, com a intenção de realizar massacres e sequestros. O plano seria liderado pelas forças de elite do Hezbollah, que vinham se preparando há anos para essa operação. Em julho, eu viajei para o norte para ouvir uma análise profunda sobre a ameaça representada pelo Hezbollah
E agora, estou indo novamente para entender a situação atual e como as recentes operações das Forças de Defesa de Israel, FDI, podem ter mudado essa dinâmica. Nos últimos anos, havia um medo constante de que o Hezbollah pudesse lançar até 3.000 foguetes por dia e que suas unidades de elite pudessem invadir comunidades israelenses e capturar cidades. Embora as recentes operações aéreas israelenses tenham destruído muitos alvos do Hezbollah, eliminado comandantes e desorganizado suas forças, o grupo ainda possui milhares de armas e lançadores de foguetes. A grande questão agora é se ainda há alguém coordenando esses ataques, e espera-se que o poder do Hezbollah tenha sido significativamente enfraquecido. Eu não diria que a situação acabou, e ainda há uma ameaça real que as Forças de Defesa de Israel, FDI, estão tentando neutralizar. Essa operação atual é limitada e está focada em enfrentar ameaças imediatas. Embora as FDI estejam presentes em várias comunidades próximas à fronteira com o Líbano, isso não significa que conseguirão impedir completamente os ataques com morteiros, mísseis e foguetes. No entanto, a presença das FDI visa acabar com as ameaças mais urgentes. Se quiserem reverter a situação enfrentada no último ano, onde muitas comunidades israelenses foram evacuadas, o primeiro passo é garantir que essas ameaças sejam eliminadas, para que essas pessoas possam voltar para casa com segurança. O assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi um grande golpe, principalmente no aspecto simbólico. Nasrallah era um líder terrorista profundamente ligado ao Irã e muito influente entre o seu povo. Embora o Irã tenha um papel importante no apoio ao Hezbollah, a verdadeira força de Nasrallah vinha das pessoas que o seguiam, de sua habilidade de liderar diretamente do campo, próximo aos arsenais e às bases de operações. Tudo está estrategicamente posicionado nas comunidades, em vilas, cidades, porões, telhados, escolas ou até mesmo em hospitais que o Hezbollah ajudou a construir. Essa conexão entre a liderança e as pessoas é crucial. Quando se elimina o topo da pirâmide, como aconteceu com o assassinato de Nasrallah, a estrutura perde um pouco de sua direção. O Líbano já estava em uma situação terrível antes mesmo do 7 de outubro. E o Hezbollah assumiu o papel de defensor do país, mantendo esse status com o apoio do Irã. O Irã ofereceu ajuda, prometendo atender às necessidades do povo xiita: ambulâncias, vacinas, alimentos, gasolina e eletricidade. No entanto, agora algumas pessoas no Líbano começam a perceber que o Hezbollah fez não foi necessariamente para o bem da nação. Isso é o que ouvimos de comunidades que não são apoiadas pelo Hezbollah, como os cristãos, sunitas e drusos. Eles questionam o uso dos recursos, afirmando que poderiam estar em uma situação completamente diferente se o dinheiro tivesse sido investido em áreas mais produtivas, ao invés de túneis subterrâneos e infraestrutura militar. Essas comunidades se lembram de um Líbano que, há anos, era um centro turístico conhecido como a Paris do Oriente Médio. O Líbano é um país lindo, e essa perda é profundamente sentida. A questão dos túneis é um exemplo claro de como o Hezbollah tem priorizado sua infraestrutura militar. No final de 2018, Israel revelou 6 túneis que atravessavam a fronteira com Israel. Mas o Hezbollah tem muitos outros túneis, inclusive alguns estratégicos que cortam o Líbano subterraneamente, permitindo o transporte de pessoas, carros e caminhões sem serem detectados. Essa rede de túneis reforça a capacidade do Hezbollah de operar de forma escondida, mantendo suas operações intactas, mesmo em tempos de conflito. O Hezbollah mantém muitas de suas operações fora da nossa vista, usando túneis que ligam o Vale do Bekaa, no sul do Líbano, até a Síria e ao Irã, criando uma conexão terrestre. Esses túneis não só servem para transporte, mas também são projetados para serem explodidos sob pontes, estradas e edifícios, fazendo com que tudo desabe caso o exército israelense passe por cima. Essas táticas fazem parte das estratégias que as Forças de Defesa de Israel, FDI, estão enfrentando no Líbano, onde conduzem operações limitadas. Sobre o Irã, eles têm apoiado o Hezbollah, mas agem de forma calculada, utilizando forças locais ao invés de usar suas próprias tropas e armas. O Irã está ciente de que esse é um processo lento e pensa cuidadosamente antes de agir. No momento, parece que eles estão reavaliando seus planos, especialmente após a perda de líderes e o investimento em infraestruturas militares que talvez não tenha o resultado esperado. Apesar de toda essa complexidade, o desejo de Israel é paz. Embora a guerra seja uma forma de se defender, o objetivo final é sempre a paz. Rezamos por isso 3 vezes ao dia.
No entanto, quando é necessário ir à guerra, ela deve ser travada com força e rapidez. Sabemos que Deus está conosco, nos guiando e protegendo a cada passo. Por isso, continuamos fortes, mesmo diante de ameaças assustadoras.